Malaquias capítulo 3, verso 18, diz assim: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Queridos, nós precisamos nos debruçar sobre esta palavra e entender a respeito da diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A Bíblia deixa claro que existe uma grande diferença na vida daqueles que servem a Deus. E eu diria que nós estamos vivendo um tempo onde está muito difícil encontrarmos pessoas que de fato, que verdadeiramente servem a Deus, que buscam a face do Senhor, que nós possamos identificá-los sem ao menos ele pronunciar sequer uma palavra. Quando a Bíblia nos chama a atenção, ela diz: e vocês verão a diferença. Nós poderemos distinguir um do outro. Nós poderemos distinguir um verdadeiro servo de Deus. Nós iremos identificar um verdadeiro homem de Deus. Nós iremos ver uma verdadeira mulher de Deus. Em meio a uma multidão, ele se destaca. Em meio a uma geração caída, corrompida, em meio a uma geração que blasfema, em meio a uma geração totalmente depravada, ele é luz em meio às trevas. Ele é sal, ele é luz, ele se destaca. Alguém olha para ele e diz: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. A pergunta que eu preciso fazer a título de introdução é: você é diferente? Você tem sido diferente? Quando o mundo olha para você, enxerga Jesus em você, enxerga santidade em você, você se distingue de todos que estão no mundo? Existem características, existem particularidades que apenas um verdadeiro servo de Deus tem. E quando eu falo a respeito daqueles que de fato servem a Deus, eu não estou falando daqueles que frequentam a igreja. Eu não estou falando de pastor, eu não estou falando de missionário, eu não estou falando de levitas, de pessoas que cantam, que adoram, que pregam. Eu estou falando daqueles que são marcados pela presença do Espírito Santo. Eu estou falando daqueles que quando você olha para ele, você vê o brilho do Espírito Santo na face dele. Você sente a glória de Deus e a presença de Deus na vida dele. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre isso que eu quero falar nesse instante, daqueles que são portadores da presença de Deus, daqueles que são brilho, que são luz em meio às trevas, daqueles que em meio à multidão, as pessoas olham para ele e dizem: este homem é diferente, esta mulher é diferente, este jovem é diferente de todos que eu já conheci, este pastor é diferente de todos que eu já ouvi, é diferente de todos que eu já vi. Por que essa diferença, pastor? Porque nele habita a presença do Espírito Santo, porque na sua face brilha a glória de Deus. A Bíblia fala a respeito de um homem, e um homem de Deus chamado Eliseu, que ele caminhava e ele passava todos os dias naquela casa ali, por aquele caminho. A mulher chama o esposo e diz: meu esposo, venha cá. Eu tenho observado, eu tenho visto que aquele homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Aquela mulher, ela vê em Eliseu as características de um homem diferente. Ela vê em Eliseu a presença de Deus. Ela vê um brilho diferente naquele homem. Ela vê características diferentes naquele homem. Ela chega à conclusão e acaba dizendo para o seu esposo: aquele homem é um homem de Deus. Aquela mulher é uma mulher de Deus.
Aquele jovem é um jovem de Deus. Aquele pastor é um pastor de Deus. É isso que eu quero que você compreenda, a ponto de você refletir a glória de Deus aonde você estiver. Mas acontece que está muito difícil encontrarmos pessoas transformadas pelo Espírito, portadoras do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo. Nós podemos citar outro homem, Elias. Elias vai para Sarepta, e a Bíblia diz que a viúva de Sarepta, uma mulher que já estava no seu estado de situação difícil, e que Elias, mesmo profetizando na casa dela, quando o filho dela morre, Elias pega pela mão, traz aquele menino, coloca dentro do quarto, se deita nele e diz: ó Senhor, traz a vida de volta a este menino. E a Bíblia diz que o espírito do menino volta e entra, e Deus ressuscitou o menino, porque ouviu a oração de Elias. Aquele Elias, profeta Elias, o homem de Deus, pega aquele menino, traz na mão e entrega a mãe e diz: aqui está o teu filho. Aquela mulher olha para Elias e diz: vejo, agora sei que verdadeiramente tu és o homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Elias se manifesta como o verdadeiro homem de Deus. Mas nós não estamos vendo hoje, está escasso verdadeiras pessoas que dedicam as suas vidas a Deus. Quando Jesus estava na terra, Jesus pregava e as pessoas encantavam, porque via ali o próprio Deus. Moisés, o seu rosto brilhava, a ponto das pessoas não conseguirem olhar para ele, e ele ter que andar com um véu, para que diminuísse o brilho da glória, porque as pessoas não olhavam para ele. Está no tempo de Deus levantar os seus escolhidos, homens cheios do Espírito Santo. A pergunta que eu preciso fazer é: se eu ando dentro da igreja, se eu professo a fé, se eu digo que sou cristão, qual a diferença eu estou fazendo? Quando eu entro no ambiente que ninguém me conhece, alguém nota diferença em mim? Alguém nota diferença em você? Você sai da sua cidade, entra em outra cidade, chega numa loja, alguém olha para você e diz: você é diferente. Existe brilho em você, existe unção em você, existe graça em você. Será que você tem sido este homem diferente? E vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vereis a diferença entre o justo e vereis a diferença entre o ímpio. Vocês irão distinguir, vocês irão notar a diferença. E aqui eu aprendo alguma coisa: ele é diferente por quê, pastor? Em que este homem é diferente? Ele é diferente na maneira de falar. Ele é diferente na maneira, a forma como ele fala chama atenção. O tom da sua voz chama atenção. Ele é diferente em diversos aspectos, mas eu quero elencar algumas. Ele é diferente na forma de falar. Ele é diferente na forma de agir. De tal forma que eu chego a dizer que são de Deus apenas aqueles que são diferentes. Escuta, os que são de Deus são de fé. Então existe uma verdade muito implícita nesse texto: aqueles que são de Deus, eles são diferentes. Se eu não estou fazendo diferença nenhuma, é porque ainda não sou de Deus. Não é a Bíblia que está dizendo? E vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não. Então, se ninguém está notando que eu sou diferente, é porque Deus não está na minha vida. É porque ainda a transformação do Espírito não causou impacto em mim. Essa é a verdade. Então ele é diferente na maneira de agir. Ele é diferente de diversas formas. Na maneira de comunicar. Por que ele é diferente? Se ele é diferente em diversas coisas, este homem, esta mulher diferente de toda a multidão, ele tem brilho. Ele tem um brilho do Espírito Santo. Ele não é apagado, ele não é sem vida. Quando se olha para ele, ele brilha. Ele tem um brilho do Espírito Santo na vida dele. Ele tem um brilho do Espírito Santo na face dele.
É por isso que nós notamos que ele é diferente. Enquanto muitos têm os seus rostos apagados, enquanto muitos têm os seus rostos apáticos, quando ele aparece, ele brilha, o seu rosto brilha, a sua face brilha, por causa da presença de Deus. Ele tem unção, e esta unção é proveniente do Espírito Santo. Quando ele fala, os corações ardem, os corações são tocados. Lembra de Jesus? Quando ele caminhava a caminho de Emaús, depois que despede dos discípulos, ele dizia: mas não ardia no nosso coração quando ele falava conosco? A sua voz tem unção, a sua voz toca coração, porque a voz dele tem unção, ele é ungido de Deus. É por isso que ele é diferente. Ele tem a presença poderosa do Espírito Santo na vida dele. Ele não é um homem vazio, ela não é uma mulher vazia. Ele é portador da presença do Espírito. Há uma diferença. Dentro dele habita a plenitude de Deus, dentro dele habita o Espírito Santo de Deus. É por isso que ele é diferente. Nós estamos, esta geração, esta sociedade está precisando de homens verdadeiros servos de Deus, de mulheres que são exemplos, que refletem a glória de Deus, de maneira que as pessoas aí fora possam dizer: eu quero ser igual àquela mulher, eu quero ser igual àquele homem. É isso que a gente precisa entender. Qual a diferença que você está fazendo no mundo? Qual a diferença que você está fazendo no seu local de trabalho? Qual a diferença que você está fazendo na sua faculdade? Qual a diferença que você está fazendo nas ruas, no comércio onde você entra? Qual a diferença, se é que existe diferença em você? Se é que esse Espírito, como diz o apóstolo Paulo, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. E é justamente pela presença do Espírito Santo que eu me torno diferente. É esse Espírito que me transforma, é esse Espírito que chega a colocar luz na minha face, que faz o meu rosto brilhar, que faz os meus olhos brilharem. É isso que nós precisamos entender. Salvo engano, um pregador chamado Nude disse assim: pregue a palavra, e se preciso for, use as palavras. Pregue o evangelho, e se preciso for, use as palavras. Ele estava querendo dizer assim: pregue o evangelho com seu estilo de vida, pregue o evangelho com a sua maneira de viver, com a sua maneira de andar, com a sua maneira de falar. Você não vai precisar sair: ei, venha para a igreja. As pessoas olharão para você e irão ver na sua vida a verdadeira pregação do evangelho na sua vida. É sobre isso que eu estou falando. Sobre pessoas que são exemplos de cristãos, exemplos de servo de Deus, pessoas que refletem a glória de Deus por onde elas passam. Escuta, pessoas que exalam o bom perfume de Cristo. Pessoas que têm cheiro de Deus. Sabe aquele perfume, quando a pessoa passa, você fala: essa pessoa está perfumada. É esse perfume, o perfume de Deus em nós, que aonde a gente passa, as pessoas sentem esse perfume. O bom perfume de Cristo. De você estar lá no seu trabalho e dizer: poxa, esse cara é diferente, esta mulher é diferente. Ela tem o cheiro de Cristo, ele tem o cheiro de Cristo, ele tem a presença de Deus na vida dele, ela tem a presença de Deus na vida dela. Então aqueles que são diferentes ele tem a presença do Espírito Santo, ele tem vida de oração, ele não é uma pessoa qualquer, ele não é um religioso, ele não é uma religiosa. Muito pelo contrário, ele tem vida de oração, ele é um homem de oração, ela é uma mulher de oração, ele tem uma vida de devoção, ela tem uma vida de devoção a Deus, ele tem comunhão com Deus, ele tem vida de oração, a sua vida é constantemente uma vida de oração. Ele tem vida secreta com Deus, ele tem vida de comunhão com Deus. A sua casa é um ambiente de glória, a sua casa é um ambiente de oração. O quarto dele já tem o cheiro de Deus lá impregnado. A vida dele já tem o cheiro de Deus impregnado.
O caráter dele já tem o cheiro de Deus impregnado, a presença de Deus impregnada, e as pessoas olham para ele e são impactadas. É sobre isso que eu quero levar você a compreender, acerca da diferença dos verdadeiros servos. Eu sou alguém que faz a diferença? Qual a diferença as pessoas têm notado na minha vida? Ele é temente a Deus. Lembra de Jó? O próprio Deus faz menção dele. Tens visto o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Deus está dizendo, ele é diferente. Ele é diferente de tudo, de todos. Ele é um homem íntegro. Ele é um homem sincero. Ele teme a mim. Ele se desvia do mal. Jó era um homem diferente. O próprio Deus é que dá testemunho a respeito dele. Porque ele era diferente. Ele era íntegro. Ele era sincero. E essas são características de alguém que verdadeiramente serve a Deus. São particularidades e características de um verdadeiro servo. Então, se essas características não são inerentes a mim, significa que ainda Deus não se tornou uma realidade na minha vida. Deus ainda não se tornou uma realidade dentro de mim. Existem muitas pessoas que são diferentes do lado de fora, mas não são diferentes do lado de dentro. E escuta isso aqui, nem sempre o lado de fora reflete o lado de dentro, mas sempre o lado de dentro reflete o lado de fora. Porque quando Jesus olhava para aqueles mestres e doutores da lei, aqueles religiosos, dizia assim, olha, por fora vocês são diferentes, são uma fachada, mas dentro de vocês existe podridão. Não foi isso que Jesus falou a respeito dos religiosos? Então aquelas pessoas daquela época, daquela ocasião, era apenas uma fachada, uma maquiagem, mas a maquiagem não refletia, na verdade, a glória de Deus. Era apenas uma capa. Então nem sempre o lado de fora reflete o lado de dentro, mas o lado de dentro vai refletir do lado de fora. Quando o Espírito Santo está dentro de nós verdadeiramente, nós somos transformados de dentro para fora. A glória de Deus é de dentro para fora na nossa vida. Nós vivemos um tempo de escândalos. Nós vivemos um tempo de descredibilidade das igrejas e dos pastores. Por quê? Por causa dos escândalos. Pessoas que dizem servir a Deus, mas não servem. Pastores que dizem servir a Deus, mas não servem. Porque é apenas uma fachada. Porque dentro do templo, para quem está pregando também, é tudo mil maravilhas. Mas o caráter transformado verdadeiramente, é só o Espírito Santo dentro do homem, para fazer com que a glória de Deus que está do lado de dentro, transforme a sua maneira de falar e de agir. Mas aqui é todo mundo bonito, dentro das igrejas é todo mundo bonito, cantando, louvando e adorando. Dentro de casa é uma peste. Dentro de casa é uma desgraça. Tem homens que, embora esteja pregando, esteja cantando, esteja levantando a mão da igreja, mas é um cavalo para a esposa. Tem mulheres que, embora esteja na igreja pregando, cantando, levantando a mão, é uma onça dentro de casa. É? Ou não é verdade? Aonde está o Espírito Santo? Aonde está a presença de Deus? Aonde está a transformação de Deus? Para onde foi esta presença? Ou você nunca conheceu ela? Irmãos, nós precisamos levar o evangelho com seriedade. Certo dia eu estava pregando aqui um sermão muito duro, muito forte. Quando terminou o culto, depois eu encontrei uma irmã, ela disse: pastor, quando você pregou aquela palavra, eu fui me vendo, eu fui olhando quantos pecados eu tinha na minha vida, o quanto eu precisava mudar a minha vida, quantos pecados eu precisava abandonar.
E eu fui vendo quão imunda eu era diante de Deus. E eu louvo a Deus por sua vida. Eu falei, minha irmã, glória a Deus, se todo mundo pegasse assim. Irmã, tem hora que a gente está pregando ali, você não sabe da vida de ninguém lá. E aí o pessoal diz, você está jogando direto para eles, eu vou saber o que ele está vivendo lá dentro. Então, se a palavra te atingiu, você precisa dizer a verdade. Eu preciso dessa transformação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer na minha vida. Qual a diferença eu tenho feito? Quão diferente eu tenho sido? Qual é a diferença entre mim e uma pessoa que está no mundo? Comece a se comparar com os profanos. Comece a se comparar e veja se existe diferença entre você e eles. Chegue você mesmo às conclusões. Não precisa eu te dizer. Comece a dizer assim, eu sou diferente das pessoas que estão no mundo? Existe diferença entre mim e o caluniador? Existe diferença na minha vida? Ou eu sou igual a todo mundo? Já viu aqueles... O grande problema é que todo mundo vai no efeito rebanho. Até o filho fala assim, mas eu faço fulano... Todo mundo faz, eu falo, minha filha, você não é todo mundo. Quando o filho, geralmente filho fala assim, todo mundo, você não é todo mundo. Mãe e pai fala isso, você não é todo mundo. Eu preciso me destacar em meio à multidão. Eu preciso ser diferente em meio à multidão. A multidão precisa olhar para mim e dizer, ali está o homem de Deus. Em meio a milhões de pessoas, existe alguém diferente. Existe algo nele, existe algo nela que chama a atenção da multidão. Este homem que passa por aqui é diferente. Esta mulher que passa por aqui todos os dias é diferente. Esse funcionário é diferente. O seu patrão precisa olhar para você e dizer, esse funcionário é diferente. Dos meus 200 funcionários, ele é diferente. Tem até um filme, não me recordo o nome, mas que o patrão está em busca... Escuta, o patrão está em busca de um homem íntegro, de um homem sincero para colocar na gerência. E ele começa a fazer testes. E ele chama alguns que já eram cristãos. E diz, olha, nós estamos aqui com um cargo de gerente para a empresa. Você tem interesse? O cara falou, opa, isso é de Deus para a minha vida. É de Deus, eu quero. Ele falou, só que tem um porém. Vai chegar uma carga aqui. E vai chegar X quantidade. E você precisa colocar no relatório que tem Y. Você faz. Ele falou, oxê, se o patrão mandou, nós fazemos. Beleza. Vamos colocar você aqui já no hall para... Depois nós vamos lhe chamar no escritório. E passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, tudo reprovado. Aí chega no 10º. Um irmãozinho simples, mas de oração. Ele chegava na empresa, ele orava, ele buscava. Chama aquele irmãozinho lá. Meu irmão, nós temos uma vaga de gerente para essa empresa. Você tem interesse? Ele falou, eu tenho interesse. Se o senhor me der essa oportunidade. Ele falou, eu vou lhe dar essa oportunidade. Só que tem um porém. Todo mês chega uma carga aqui com X quantidade. E você vai ter que colocar no relatório que chega menos. Naquele momento, aquele homem muda o semblante e diz, eu não posso fazer isso. Mas por quê? Esta oportunidade, você vai ganhar um alto salário. Ele diz, eu não posso. Eu não posso desagradar o meu Deus. Isso vai contra os meus princípios. Eu não quero fazer isso. Eu lhe agradeço pela oportunidade, mas eu não aceito. E naquele instante o patrão disse, você está contratado. O outro homem olha e diz, ufa, eu pensei que não ia encontrar nenhum. Você já é o 10º. E aquele homem sobe de cargo na empresa, porque ele se manteve fiel a Deus. Ele foi diferente de todos os que tinham passado naquele escritório. Ele não aceitou mentir para se beneficiar, para se promover na empresa.
Porque ele sabia que tinha um Deus todo-poderoso, o Senhor da vida dele, que estava olhando ele todos os dias e ele era fiel a Deus. Então o diferente, ele é fiel, ele não aceita suborno, ele não aceita corrupção na sua vida. É por isso, são estas as particularidades que fazem dele alguém diferente. E que isso seja o interesse do nosso coração. Ele é temente a Deus, ele é íntegro, ele é sincero. Por que ele é diferente? Porque ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Foi alguém que passou pelo processo de transformação. Foi alguém que passou por um processo de santificação. A conversão acontece um dia, mas a santificação e a transformação é um processo. Um processo na vida daquele que diz assim: eu preciso mudar. Transforma-me, Espírito Santo. Muda o meu caráter, muda o meu ser, muda a minha história. Põe amor no meu coração para os que não gostam de mim. Me ensina a amar. Ele ama como Jesus ama. Ele vive como Jesus vive. Ele abraça como Jesus abraça. Ele anda como Jesus anda. Ele é o exemplo vivo de Jesus na terra. Ele é um representante de Deus. Essa é a verdade. A sunamita viu a diferença em Eliseu, a viúva em Elias. Detalhe importante. Escuta isso aqui, detalhe muito importante. A Bíblia diz que quando Jesus vier, presta atenção, ele vai vir sobre as nuvens do céu. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus vai dizer: e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu. Jesus vem sobre as nuvens, com poder e grande glória. Aí Jesus vai dizer assim para os anjos: ajunta os meus escolhidos. E a Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos nos 4 cantos da terra para que ajunte os seus escolhidos. Como é que o anjo vai descobrir quem é de Deus e quem não é de Deus? Deus vai dizer: vocês já sabem, a minha marca estão neles, o meu caráter estão neles, a presença do meu Espírito estão neles. Então o anjo vai passear sobre a terra e olhar: esse aqui tem a marca, venha. Esse aqui tem a marca, venha. Esse aqui é diferente. Vai ser fácil para os anjos discernir o santo do profano, o ímpio do santo. Vai ser fácil para os anjos descobrirem a marca. Porque se nós contemplamos os que são diferentes, imagine os anjos. Aí os anjos vão olhar assim no meio da multidão. 7 bilhões de pessoas na terra, né? Acho que é 7, 8, não sei. 8? Pronto, 8 bilhões de pessoas. Os anjos vão passar a mão nos olhos assim: vixe, deixa eu ver aqui. Isso aqui não, isso aqui não. Ixi, esse você aqui já encontrei um. Chega para um: encontrei mais um aqui. Esse aqui é diferente, esse aqui é diferente, esse aqui é diferente. Venha, venha, venha. Só vai subir os diferentes. Os lavados. Os que não têm mancha no coração. Os que não têm falta de perdão no coração. Os que liberaram o perdão. Os que foram curados. Os que não tiveram nada contra ninguém. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue. Aqueles que vão estar brilhando, já viu? Um negócio quando você lava, branquinha, alvinho e distingue. É como uma roupa branca, uma bem lavada, as outras mal lavadas. Olha que branquinha, é essa aqui. Esse aqui está diferente. Alguém lavou isso aqui diferente. É por isso que Apocalipse vai dizer: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A pergunta é: você é diferente? Existem marcas visíveis e existem marcas invisíveis na vida de alguém que é diferente. E aqui eu quero usar a expressão do apóstolo Paulo. Em Gálatas capítulo 6, verso 17, o apóstolo Paulo diz: porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago em mim as marcas de Cristo. As pessoas têm visto as marcas de Cristo em você? O mundo tem visto as marcas de Jesus em você? O seu marido tem visto as marcas de Cristo em você? A sua esposa tem visto as marcas de Cristo em você? Os teus filhos têm visto as marcas de Cristo em você? O teu patrão tem visto a marca de Cristo em você? Vigia, irmão.
Que evangelho não é isso aqui não. Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele quer, para a salvação. Eu não sou contra a questão de usos e costumes, eu apenas me enfatizo, mas tem gente que veste de cima e embaixo, com a saia rodando, varrendo o chão, e a língua é maior do que a saia. Porque aquilo ali é um exterior, aquilo ali é uma capa, aquilo ali é apenas uma fantasia, mas não houve transformação de caráter, é apenas o lado de fora bonito, mas podre o lado de dentro. É uma falsa marca visível, mas o que importa mesmo é a verdadeira marca do lado de dentro, que acende, que transcende, que nos faz limpos, que nos faz diferente em meio à multidão. Você é diferente? Você é de Deus. Você é igual a todo mundo? Você não é de Deus. Pronto, falei. Eu sou um pastor diferente? Eu sou de Deus. Eu sou um pastor como os outros aí que só quer saber de dinheiro e vive só fazendo campanha dentro da igreja e um bocado de abençoado, que eu não vou usar outro nome, só engordando? Não é de Deus. Que a igreja hoje virou comércio. É verdade. Sim ou não? Então nós temos que notar a diferença. Este homem é diferente. Essa mulher é diferente, tem a presença de Deus na vida dela, tem a presença de Deus na vida dele. É um homem, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus, é alguém de oração, um homem de oração, uma mulher de oração. E hoje, meu irmão, vou lhe falar, está difícil encontrar uma pessoa de oração. Meu Deus do céu. Chama o povo para orar para você ver. Não vai não. Já viu aquele vídeo? Não vai não, ele não vai não. Vai não. O show gospel lotado. A maioria, nenhum tem vida de oração. Passa o dia inteiro falando o que não deve, fazendo o que não deve, e está lá no show dizendo que está sentindo a presença de Deus. Não sou contra congresso, não. Só estou lhe mostrando que muitas vezes a nossa vida não sofreu mudanças nenhuma. Não sofreu processo de transformação de caráter pelo Espírito Santo de Deus. E aí que a gente tem que colocar nós mesmos numa balança e dizer assim: rapaz, eu estou longe de ser diferente das pessoas do mundo. Eu estou igual a todo mundo. Eu não tenho vida de oração, eles também não têm. Eles não têm vida de oração, eu não tenho. Eu vou para a igreja em vez em quando, amarrado, eles também vão do mesmo jeito. Irmãos, uma pessoa diferente, ele vai para a igreja porque ele quer ir, e não porque ele tem que ir. Ele quer adorar. Ele adora porque quer adorar e não porque tem que adorar. Ele não vai para a igreja em busca de uma cura, de um milagre. Não é errado buscar uma cura e um milagre, mas o propósito principal dele é Deus. Ele vive, alguém diferente, ele vive em função de Deus. Ele dedica a sua vida a Deus. Ele é uma pessoa dedicada a Deus. Ele vive, ele respira Deus, ele sente a glória de Deus, ele quer Deus com ele todos os dias. Na sua casa ele ora, na rua ele ora, no trabalho ele ora. Ele tem vida de oração, ele tem vida de consagração, ele tem vida de meditação. Ele busca Deus todos os dias. Ele está dirigindo, ele ora. Ele está em cima de uma moto, ele ora. Ele fala com Deus. Você tem sido este homem diferente? Você tem sido esta mulher diferente? Ou nós temos sido uma tranqueira dentro de casa e na rua e tudo? Que geração de crente tranqueira que tem, viu? Só tem tranqueira mesmo, meu irmão. Que não passaram pela aolaria do Espírito Santo para ser amassado. Quando Deus pega um e fala assim: Senhor, transforma a minha vida. Aí vai passar pela olaria para tirar os espinhos, os brotos, as pedras, e vai moendo aquele, vai amassando. Tu é orgulhoso, deixa eu pisar aqui para você tirar esse orgulho do coração, essa vaidade, esse narizinho empinado. Deixa eu cortar um pedacinho da sua língua que está muito grande. E aí o Espírito Santo vai transformando, meu irmão. O Espírito Santo nos confronta. O Espírito Santo nos convence. E aí o que acontece? Nós vamos nos arrependendo, dizendo: Deus, tira isso da minha vida.
Eu quero ser diferente. Eu quero ser um homem do Senhor, eu quero ser uma mulher do Senhor, eu quero ser um servo verdadeiro do Senhor. Eu quero estar na igreja e levantar minha mão com gratidão no coração. Eu não quero ser um murmurador, não. Eu quero ser servo, eu quero ser servo, eu quero ser servo fiel. Eu não quero me aparecer, não, mas que o Senhor apareça em minha vida, que o Senhor apareça no meu falar, que o Senhor apareça, que o Senhor cresça e que eu desapareça e que eu seja um verdadeiro adorador do Senhor. Aquele que é diferente, vive em função de Deus e tem a presença do Espírito Santo em sua vida, e todo mundo vê a presença do Espírito Santo na vida dele, ardendo. Ele tem brilho nos olhos e tem fogo no coração. Receba esta palavra no teu coração. Se coloque de